É hora de continuar focando no edital de humanas da UERJ 2021. E a gente está aqui na segunda aula para poder falar sobre esses temas da continuidade da nossa linha de estudos. Se por acaso você não viu a primeira aula sobre esse tema, clique aqui no card que eu vou deixar especialmente para você. Se você já é nosso parceiro, não esqueça de deixar seu like, isso é muito importante para a gente. E se é a primeira vez que você está com a gente, se inscreve, vai! Você não vai se arrepender. Aqui no Agora de Cert a gente tem vídeo toda semana preparando você para os melhores vestibulares deste planetinha azul maravilhoso. Vamos lá, dando prosseguimento. Então, como a gente sabe, o edital é dividido em sociedade, tempo e espaço, política, cidadania e cultura, economia, trabalho e tecnologia. Nós estamos ainda no primeiro item, sociedade, tempo e espaço, onde teremos hoje a aula número 2. A aula número 2 que vai tratar dos temas de urbanização e demografia. Eu coloquei ali um balãozinho do lado de urbanização porque é quase certo você ter alguma questão sobre urbanização no vestibular da UERJ. O Rio de Janeiro é uma cidade altamente urbana, tem diversas mazelas urbanas, então esse tema ele é muito bem apresentado pela UERJ na maioria das vezes. E é claro que a demografia também está relacionada a esse primeiro tema. Vamos lá? Então, vamos ver aí esses principais temas, que é introdução sobre a urbanização, hierarquias urbanas, redes urbanas, territorializações e formas espaciais. A urbanização deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades. Por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual de população urbana é superior ao de população rural. Urbanização é transformar em urbano, trazer para a urbe, para a cidade, para esse espaço urbano, essa população em sua maioria, né? A gente pode perceber que inicialmente a sociedade ela é subordinada ao campo. A gente vai ter no Brasil, então, durante muito tempo, uma sociedade ligada ao campo, à produção do campo, né? E as cidades vão ser pequenas cidades, pequenos aglomerados, onde você vai ter os bancos, onde você vai ter as áreas de comercialização desse produto, mas algo muito incipiente. A partir do momento que acontece a Revolução Industrial, ela vai impulsionar isso, que as fábricas vão se instalar e em volta dela já vai se formar um núcleo de pessoas que vão morar ali para poder trabalhar nesta fábrica direta ou indiretamente, formando a criação do primeiro núcleo urbano. Então as pessoas vão começar a se instalar nas áreas urbanas. Associado a isso existem dois fatores. O primeiro, que é o do êxodo rural, né, que é um movimento migratório onde as pessoas saem do campo em busca de melhores condições de vida na cidade. E a mecanização do campo vai impulsionar muito isso, porque você antes precisava de toda aquela mão de obra para trabalhar no campo. A partir do momento que o campo se torna um espaço mecânico, uma máquina vai fazer o trabalho de 200 trabalhadores. Então esses 200 trabalhadores vão se tornar obsoletos no campo. Sem trabalho, sem condições, sem terra, eles vão em busca da cidade como uma melhor condição de vida. Então a gente vai inchar a urbe cada vez mais. O crescimento urbano dessa cidade, que teoricamente vai oferecer possibilidade para todos, serviços para todos. Então isso vai trazer muita gente, atrair muita gente, o movimento de atração para as cidades vai ser muito grande. No Brasil a gente pode falar, por exemplo, de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que são cidades que têm um alto grau de atração, principalmente São Paulo, com relação ao Nordeste. Muitas pessoas saem do Nordeste, de áreas mais ruralizadas, em busca de São Paulo, nas áreas mais urbanizadas, tá bom? E aí a gente tem uma rápida apresentação, a urbanização dos países e a população nas cidades. Então a gente percebe a China, a quantidade de urbanização da China. A China é um ponto fora da curva porque é uma população muito grande, vai ter muita gente na área urbana, mas a gente pode observar os Estados Unidos e todos os outros países, como a gente vai ver uma grande aglomeração, principalmente em boa parte da América, na Europa,
Na Ásia, quando a gente vê a situação da África, a gente já vê um cenário um pouquinho diferente. As áreas urbanas são bem menores. Esse tipo de gráfico é muito interessante e ele pode ser apresentado em qualquer prova, vale a pena você se ligar nele, tá? Então a gente já viu uma rápida introdução sobre urbanização, vamos falar um pouquinho agora sobre a hierarquia urbana. O que seria isso? Ela tem como critério a atração de pessoas e a influência que as cidades exercem sobre determinadas áreas. Então as hierarquias urbanas elas vão se dar a partir dos diversos tipos de cidade, a atração que essas cidades têm e a influência que essa cidade tem numa determinada área sobre as outras. A gente pode perceber que esse esquema ele foi se alterando ao longo do tempo. O primeiro é o esquema clássico, onde você tinha a metrópole nacional, que falava por todo aquele país, a metrópole regional, os centros regionais, as cidades locais e as vilas. Hoje em dia, através do avanço tecnológico, o esquema ele se modificou bastante. Então você tem a metrópole nacional, mas todas as outras, com exceção das vilas, que são pequenos povoados, muitos deles sem conexão com internet, sem telefonia já bem desenvolvida, vão estar conectados a estas cidades maiores, a estas metrópoles nacionais. E as vilas também não vão estar muito próximas dessas áreas de metrópoles nacionais, Então a hierarquia urbana vai ser justamente isso, a gente entender que cada uma das cidades elas vão ter um poderio maior. A gente pode falar que a metrópole nacional brasileira é a cidade de São Paulo, sem a influência que ela gera no país inteiro. Existem determinados tipos de serviços que a gente precisa procurar São Paulo. Se a gente precisar de uma determinada especificidade de tratamento, São Paulo é o lugar mais adequado para isso. Uma compra muito específica vem de São Paulo. O Rio de Janeiro ele já vai ser uma grande metrópole regional. Então ele vai ter uma influência grande, ele vai ser muito importante para as cidades do entorno, cidades até de Minas Gerais, porque o Rio de Janeiro vai ser maior do que Belo Horizonte. Então, cada cidade ela vai ter uma competência, um determinado tipo de serviço e influência que ela vai exercer sobre o espaço. Isso vai influenciar também a atração que ela gera nas pessoas. Como foi visto, cada cidade ela tem uma determinada graduação, E essas cidades elas podem estar conectadas, elas estão conectadas em uma grande rede urbana. Algumas cidades exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras. Essa relação de atração e influência forma a rede urbana, que se articula basicamente por meio de sistemas de transporte e comunicação. Então, essa rede urbana, por exemplo, a gente pode falar de cidades globais, como Nova York. Nova York influencia todas as cidades do mundo. A gente pode falar de Paris, em termos de moda. Em termos de moda, Paris influencia o mundo inteiro. Então são cidades que estão conectadas a essa grande rede. Então a gente vai ter Rio de Janeiro conectado a Nova York, São Paulo conectado a Nova York, São Paulo conectado a uma cidade pequena do interior de Goiás, e assim por diante. Essas cidades em rede se comunicando. A gente pode perceber, por exemplo, as influências que as cidades têm através desse mapa do IBGE de 2018, onde a gente percebe que pelo tamanho das cidades e as conexões que são geradas a partir dela. Obviamente, as cidades de maior porte, as maiores metrópoles, elas vão ter muito mais conexões, porque elas vão se conectar com cidades médias e cidades pequenas e vilas de todas as áreas. Então é importante a gente entender como é que se dá essa relação e essa influência que as cidades elas têm. E a gente pode passar então para a ideia de territorialização. Territorialização é importante que você dê uma olhada nesse vídeo. O que é território? Porque territorialização nada mais é um espaço geográfico e alguém que exerce o seu poder sobre esse espaço. Então, a gente pode falar do poder público, por exemplo, do Estado, do município, do governo federal. Se ele exerce poder sobre aquele espaço, o território é dele. Mas a gente pode falar de outros tipos de territorializações, como, por exemplo, a ausência do poder público em determinadas áreas vai gerar a presença do poder paralelo, a milícia, a presença do tráfico de drogas, que também vai exercer poder, comando, gerência sobre aquela área. Estudos recentes provaram
que boa parte da cidade do Rio de Janeiro recebe influência das milícias, né? As milícias têm um grande poder, comercialização de gás, comercialização de gato net, né? E eles exercem todo esse poder, cobrança, por exemplo, de taxa de segurança, tudo isso. Isso comprova que quem comanda aquele território são as milícias, né? Elas exercem o seu poder sobre aquele determinado espaço, ok? A gente pode falar também que a territorialização ela pode ser variável. Pode ser que em um determinado horário do dia, aquele território seja destinado a um determinado grupo, e um outro horário a um outro grupo. Existe um livro excelente do professor Miguel Ângelo, que é Territórios do Prazer, que fala sobre o centro do Rio de Janeiro e a prostituição. Então você vai ter, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, que de 7 da manhã até 6 horas da tarde é um lugar, uma área voltada para a área comercial, para a área empresarial, né? Só que quando isso vai anoitecendo, aquele território ele vai mudar de poder, né? Ele vai passar, por exemplo, a ser uma área de prostituição, e cada setor daquele centro vai ser destinado a um determinado tipo. Você vai ter os travestis numa área, você vai ter as prostitutas em outras áreas, um tipo de prostituta em uma determinada área, outro tipo de prostituta numa outra área. Ou seja, são territórios, áreas de comando, áreas de quem exerce o poder sobre aquele espaço. Territorialização é fundamental para você entender porque a cidade do Rio de Janeiro, um dos problemas urbanos da cidade do Rio de Janeiro, que é justamente a conexão com os poderes paralelos, os problemas da violência estão ligados à questão do território e à ausência do Estado nesses territórios. Beleza? Mas não deixa de ver esse vídeo, vai ser fundamental para você. Então encerramos esses quatro temas e vamos passar para a parte de formas espaciais. É muito simples como o tema vai dizer, são as formas do espaço urbano, as formas presentes nesse espaço urbano. E aí a gente vai ter o grande geógrafo Roberto Lobato Correia, que vai dizer que os processos espaciais se efetivam por meio das formas espaciais, das formas do espaço, né? Ou seja, se liga no ponto-chave. A refuncionalização traduz na existência de formas espaciais criadas no passado e exercendo funções no presente. É o resultado de processos pretéritos que não mais atuam sobre as formas espaciais por eles criados. Estas passam a realizar funções no presente, sendo assim refuncionalizadas. Deste modo, o passado inscreve-se em outra temporalidade por meio de formas espaciais de tempos pretéritos. Ou seja, você tem um prédio que exerceu uma determinada função no passado. Essa função, às vezes, já não atende mais à atualidade. Mas você pode usar a mesma forma, o mesmo prédio, para uma nova função. Você transforma a função, você refuncionaliza aquela forma. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. Você pode perceber a Companhia Progresso Industrial, que tinha essa característica aí tão importante, né, de ser uma das fábricas de ponta do Brasil na produção de tecidos. A fábrica de tecidos Bangu termina as suas atividades ali por volta dos anos 90, 2000, e aí ela vai ficar um tempo fechada. Quando ela volta a reabrir, ela abre com uma nova função. É a mesma forma. Se você olha de fora, você vê o mesmo cenário, mas ela tem uma nova função. Qual é a nova função da fábrica Bangu? Hoje em dia, ela é o Shopping Bangu. A gente pode falar do Shopping Nova América. Mesma coisa. A forma dele é de uma fábrica, mas ela dentro tem uma nova função, que é o Shopping Nova América. Existem muitos prédios assim no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro guarda uma história muito grande. A gente pode falar, por exemplo, do Paço Imperial, que não é mais sede do governo. Então ele mudou a sua função, mas ele continua tendo a mesma forma que ele tinha quando era o Paço Imperial. Tá bom? Pegou essa questão das formas? Isso daí vale a pena você dar uma olhada na cidade, refletir sobre isso. Seria um tema muito interessante a ser abordado na UERJ 2021. Finalizamos então a questão da urbanização. Não se esquecendo que junto a isso nós temos que lembrar que as cidades no Brasil, principalmente, foram surgindo de forma desordenada, sem um planejamento prévio.
Isso fez com que a gente tivesse muitas e muitas mazelas urbanas, muitos problemas urbanos, e que vão ser apresentados nas principais vestibulares, como a gente pode falar do problema da questão da moradia. Muita gente sem moradia, sem ter como pagar por moradia. Então a gente vai ter as moradias precárias, as favelizações. Isso é um problema urbano. A gente vai ter a questão das enchentes. O Rio de Janeiro sofre anualmente com enchentes. A gente vai ter o problema dos pacientes de outras cidades que vêm para o Rio de Janeiro para poder se tratar. Isso vai fazer com que as nossas escolas, com que os nossos hospitais fiquem superlotados. Se esses espaços fossem só para atender os moradores da cidade do Rio de Janeiro, daria. Mas como o Rio de Janeiro ele tem essa função centralizadora, ele não consegue dar conta. Então a gente vai ter hospitais cheios, escolas superlotadas também, né? E além da questão da violência, né? O problema da violência urbana vai ser muito grande. Esses todos são problemas urbanos que a gente tem que estar muito ligado, muito atualizado, porque existem grandes chances deles se apresentarem na UERJ. E aí, exercitando, lá em 2015, a UERJ vai falar sobre a malha urbana. E aí é só um simples exercício de observação da malha urbana, né? Observe nas imagens a área urbanizada em 4 metrópoles nos anos de 1990 e de 2000. Então, a área urbana em 90 é a amarela e em 2000 a de vermelhinho, né? Então a gente tem Varsóvia, na Polônia, Sacramento, nos Estados Unidos, Bangalore, na Índia e Chengdu, na China. No período de 1990 a 2000, o processo de periferização ocorreu de forma mais intensa nas áreas metropolitanas D. E aí você mata essa facilmente. Você vai lá e percebe que aonde é que as áreas urbanas se expandiram. Ora, é muito simples. A gente pode dizer que Sacramento está em segundo lugar, Bangalore estaria em terceiro, Varsóvia estaria em quarto e Chengdu vai estar em primeiro. Você pode perceber que a malha vermelha ela vai se expandir intensamente, né? Ela vai se expandir sobre o que a gente conhece como região metropolitana, né? Ela vai se expandir por outras cidades até mesmo, essa malha urbana, que estão na periferia, então na região metropolitana daquela cidade, como o Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem a Baixada Fluminense, né? E aí ali rola um processo chamado de conurbação. Que processo é esse? É aquele processo quando dois municípios eles estão tão juntinhos, a malha urbana desse município é tão junta, que você sai de um e entra em outro sem perceber que você já saiu de um município para outro, porque essas malhas urbanas elas se tocam, né? Então é o que vai acontecer ali em Chengdu. A malha urbana vai avançar em direção às cidades, à região metropolitana, a outras cidades, se expandindo e gerando o processo de conurbação. Então a resposta certa, letra P. Muito bem, segundo ponto e último da aula 2, a gente vai falar sobre a questão da demografia, né? É um tema que está em voga, em alta e que vale a pena você estar antenado sobre ele. Os principais conceitos demográficos estão aí: migração e seus impactos socioculturais, o crescimento demográfico, as teorias demográficas e as transformações sociais. Para a gente falar de migração e seus impactos, já tem conteúdo demais aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards todas as informações sobre esses vídeos, movimentos populacionais, para você entender tudo de movimentos populacionais e a questão dos refugiados no Brasil, que é um vídeo muito interessante que vale a pena você assistir para se inteirar sobre esse tema, tá bom? Bom, então migração e seus impactos já foram superados. Vamos ao crescimento demográfico, então. Existem basicamente duas maneiras do crescimento populacional ocorrer, né? Através de migrações, ou seja, uma grande população indo de um ponto ao outro. A gente pode falar, por exemplo, a migração da Síria, os sírios saindo por causa da guerra para outras áreas, né? Então as populações que estão recebendo esse público estão crescendo. Uma outra forma é através da congruência entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Como assim? Ora, se o número de pessoas que nascem é maior do que o número de pessoas que morrem, automaticamente eu vou ter um crescimento na minha população. Simples assim, tá bom? Então perceba ali, ó, o crescimento populacional
mundial. Então, o crescimento demográfico ele vai se dar basicamente por essas lógicas, a migração e também pelas taxas de natalidade e de mortalidade. Vamos às teorias demográficas? É importantíssimo a gente estar ligado nessas teorias demográficas, porque muitas delas vão ressurgir, vão estar aí presentes na boca de muitas lideranças mundiais. Então, olha só, nós temos a primeira, que é a malthusiana, né, que é realizada por Thomas Malthus, ele que era um pastor anglicano. Ele vai dizer que a fome e a miséria eram resultados do elevado crescimento populacional, ou seja, muita gente crescendo, nascendo, e o nível de produção não conseguia ser o mesmo do nível de pessoas nascendo. Então, o que ele vai propor? Ele propõe como solução o controle de natalidade. Esse controle seria de maneira natural, ou seja, as guerras, as doenças e as misérias fariam com que menos pessoas nascessem, ou muitas pessoas morressem, e isso automaticamente geraria um equilíbrio. Além disso, a sujeição era uma outra proposta, ou seja, quando não é um motivo natural, né, onde você escolhe fazer aquilo. E aí ele diz que os casamentos tardios, a abstinência sexual, você já pensou nisso? E também o planejamento familiar fariam com que você tivesse menos pessoas e as misérias então deixariam de existir. A outra teoria, que vai vir tempos depois, é a neomalthusiana ou alarmista. Basicamente ela ressurge depois da guerra, onde você tinha um mundo, boa parte do mundo devastado, e ele vai dizer o seguinte: entendia que o elevado crescimento demográfico causava a pobreza nas regiões subdesenvolvidas. Ele propunha o controle de natalidade obrigatório através da pílula, do aborto, do amarramento das trompas, da vasectomia e afins. Perceba, qual é a grande diferença entre malthusianismo e neomalthusianismo? O malthusianismo ele vai questionar ali, a Europa, aquele ambiente que está acontecendo aquilo. O neomalthusianismo ele vai falar sobre os países pobres. Então essa vai ser a diferença primordial entre neomalthusianismo e malthusianismo. Um está falando da Europa e o outro está falando dos países pobres. Ou seja, ele pega a ideia de diminuir as populações dos países pobres, né? Abortar crianças pobres, fazer a vasectomia em homens e mulheres pobres, tá certo? Essa vai ser a ideia. E aí a gente tem um vídeo ótimo, que é justamente o Thanos e o malthusianismo, né? Que o Thanos vai ter justamente essa ideia. Ele vai dizer que existem muitas pessoas no universo e que é necessário que 50% delas morram para que o universo entre em equilíbrio. E aí essa ideia está muito presente no sentimento malthusianista. Outras duas teorias muito importantes é o reformismo, ou a teoria marxista, que vai acreditar que a situação de miséria e subdesenvolvimento a que foram submetidos os países pobres é a responsável pelo crescimento demográfico. Defendem a adoção de profundas reformas sociais. Sendo assim, a redução viria da melhoria das condições de vida da população. Ou seja, aí no caso, a ideia marxista ela vai dizer que os países eles são subjugados a serem países pobres, né? Então isso faz com que eles tenham menos acesso à saúde, menos acesso à educação, menos acesso a contraceptivos, menos acesso a trabalho, né? E isso vai gerar um grande crescimento populacional. O Brasil, de alguns anos atrás, da década de 80, ele tinha uma pirâmide etária muito desproporcional, com grandes taxas de natalidade. Então, quando você alça melhores condições a essa população, ela vai ter mais acesso à educação, mais acesso à saúde, automaticamente as taxas de natalidade diminuirão. Essa vai ser a ideia reformista ou marxista. E a ideia eco-malthusiana vai ser aquela galera que vai ser a fusão dos dois pokémons, do eco-chato com o malthusiano, que vai gerar o eco-malthusianismo, que vai dizer o seguinte: ele aponta que o elevado crescimento demográfico resulta em uma grande pressão sobre os recursos naturais, comprometendo o futuro. O controle de natalidade seria uma forma de preservar o patrimônio ambiental.
né? Então ele vai entender o que é verdade, que nós estamos destruindo o nosso planeta, como diria o Ricardo Salles, estamos passando com a boiada. Entretanto, a sua proposta vai ser o controle de natalidade. O que existe efetivamente, que a gente pode sim modificar as nossas lógicas de consumo, que vai impactar positivamente no nível de destruição do meio ambiente, né? Então é interessante sim essa proposta, mas talvez existam outras soluções que não a redução das taxas de natalidade. E agora a gente vai falar sobre as transformações sociais, para fechar esse bloco. Olha só, essa é a nossa famosa pirâmide etária, presente no Enem, nos vestibulares da UERJ, em várias provas. Você precisa conhecer a pirâmide etária. Através da pirâmide etária é possível você dizer se essa sociedade é jovem ou é velha, se ela é subdesenvolvida, se ela é de um país central. Você pode, por exemplo, através de uma pirâmide etária, fazer escolhas sobre investimento público. Se você tem uma base maior que mostra a quantidade de crianças e jovens, você obviamente precisa fazer maiores investimentos em creche, maternidade, em escolas. Se você tiver uma parte superior, que é a de idosos maior, você vai precisar investir em aposentadoria, hospitais e coisas desse tipo, né? Então, tudo isso é importante, até mesmo porque o meio é onde mostra as pessoas economicamente ativas, ou seja, as pessoas que efetivamente estão no mercado de trabalho, estão trabalhando. Eu preciso projetar quanto de emprego eu vou ter para essas pessoas, o quanto de renda essas pessoas podem gerar. Tudo isso é fundamental. Então, entender a pirâmide etária, obrigação de todo vestibulando. Tem um vídeo muito bom chamado O Brasileiro Está Mais Velho, que fala justamente sobre isso, sobre a inversão da pirâmide etária brasileira, a transformação da pirâmide etária. Lá eu vou explicar, detalhe por detalhe, a pirâmide etária e vou explicar o fenômeno no Brasil, que é algo que a UERJ gosta muito de trabalhar. Então você não pode perder esse vídeo, que também está aqui no card. Olha só que interessante como é que a gente pode observar diferentes lugares do mundo e suas características. Perceba que na África 2006 a gente vai ter uma base muito larga, ou seja, a gente vai ter muita natalidade. E perceba que conforme vai subindo, essa pirâmide ela vai estreitando muito rapidamente. Significa dizer que as pessoas está nascendo muita gente e está morrendo muita gente. Já no segundo cenário, que é da Europa, a gente percebe diferente. Muito menos nascimento, porém o corpo da nossa pirâmide ele é mais largo, ou seja, pessoas economicamente ativas é mais largo do que o número de nascimentos. E o topo ele também é maior, mais largo, ou seja, as pessoas vivem muito mais tempo do que no primeiro cenário, né? Isso tudo permite dar as características daquela população daqueles continentes. Na Europa gera-se uma preocupação porque aquelas pessoas que estão na idade para trabalhar estão começando a envelhecer, se aposentar, e isso é um problema também. Você precisa de uma população que esteja economicamente ativa para poder sustentar o sistema e o funcionamento do país. Olha só que legal esse exercitando de 2016 que a UERJ trouxe para a gente. O IDH, que é um dos indicadores, né, sobre a qualidade de vida da população, que trata sobre os assuntos demográficos, é composto de 3 indicadores, ou seja, a longevidade, quanto que essa população vive, a educação e a renda, ou seja, os níveis de escolaridade dessas pessoas e o quanto essas pessoas ganham em média. No Brasil, o IDH cresceu 47,3 entre 1991 e 2010, conforme os mapas. Geograficamente, o desenvolvimento humano no Brasil apresenta mudanças decorrentes dos seguintes fatores principais. Quais são os fatores que elencaram, que impulsionaram esse índice, né? Letra A erradicação do analfabetismo e a elevação do PIB, do Produto Interno Bruto. Letra B, desaceleração do desemprego e incremento da industrialização. Letra C, decréscimo da natalidade, ou seja, diminuição, né? Diminuição do crescimento da natalidade e crescimento da qualificação profissional. Ou letra D, diminuição na mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. Para e pensa um pouquinho sobre essas opções e me diz qual é a opção que você vai marcar. Pois é, eu acho que eu também marcaria essa.
A resposta certa é a letra D, né? Diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Ou seja, menos pessoas morrendo nas duas pontas. Isso se dá por causa da qualidade de vida que está aumentando. Mais crianças estão tendo acesso à saúde, mais crianças tendo acesso à alimentação, menos crianças subnutridas. E na outra ponta, os idosos também. Mais qualidade de vida, mais acesso a medicamentos, melhores acessos à moradia, aposentadoria, né? Isso tudo vai fazer com que a gente tenha diminuição nos óbitos e aumentando a expectativa de vida, aumentando o índice de desenvolvimento humano desta população. Sendo assim, nós fechamos o último item desse tema da aula 2, que era sobre urbanização e demografia. Na próxima semana a gente volta com mais temas, com mais informações para seguir na trilha da UERJ com muita capacidade. Você pode chegar. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Lá sempre tem conteúdo extra. @agoradisserte no Twitter, no Instagram e no Facebook. Forte abraço e até mais.